O ovo. Depois viu-se morto, ali, estalado no chão, caído. A primeira vez que conseguia ver o corpo. Mesmo quando estava voando nos sonhos, nunca conseguia a imagem da cama onde o corpo deveria estar. No sonho, era a fuga da matéria, era deixar o corpo para trás e não ter medo do cordão de prata se romper no percurso. Não ter medo. É o que ensinava o voo mais belo no mundo dos sonhos. O corpo estava lá, prensado contra o poste de luz ainda aceso. O para-choque do carro como prensa para o choque de tudo aquilo. Ele ao lado. A dor do corpo era fora dele, ainda bem. Estava calmo. Os vivos e outros fantasmas ao redor pareciam saber tão pouco quanto ele sobre os fatos, o motivo de o carro ter entrado assim, tão apressado, no cruzamento. Na calçada de cimento, em frente ao restaurante. No poste de luz. Luzes. Tudo brilhava. O poste. A dor do corpo fora dele. A morte recém-nascida em seu fantasma sem fio de prata. Outros fantasmas e outro ser astral caindo de paraquedas na vida. É que no banco de trás, com pernas abertas e dores dentro do corpo, outro ovo. Caroços vivos, a mulher grávida com as bolsas estouradas pelo baque, pelo choque, pelo freio sôfrego das entranhas expelindo carnes para a vida. Os gritos. Alguém chora e grita alto, é a mulher. Sente a dor da morte ou a dor da vida que sai de dentro dela para ser mais uma parcela na tela da vida. Ele via tudo do lado de fora. Quem gritava era ela. Pela tela, pela janela, o quadro de sua morte. Morte e vida, severinas. Tem algum médico? Alguém gritava além da mulher. O motorista. O taxista. Qual carro era aquele? Qual era mesmo o nome do restaurante? Ou da cidade? A morte chega carregada de enfados de lembranças. Memórias morrem junto com o corpo. Não quero me esquecer de quem fui. Não posso deixar de ser como sou por causa do carro, do arrobo da morte sobre os meus espíritos. Alguém chama um médico? Está nascendo. Chama o SAMU. Está morto, parece. Não se mexe. Não tem sangue, mas deve estar esmagado por dentro. Não mexe o carro, não pode mexer. Tira o carro para levar a moça para parir. Está coroando. Ela não consegue sair. Ele via tudo. Um caroço protuberante lhe brotava entre as pernas, besuntado de entranhas. Chegou bem perto. Fantasmas podem chegar mais perto do que os vivos por quase não serem notados. Quis ajudar, cheio de coragem. Era só ajudar a sair, gentilmente, sem fazer pressão. A natureza é sábia. Empurrar, respirar. Empurrar, respirar. É assim que se nasce. É assim que se vive. É assim que se morre. Ele sabia. Já tinha passado por todas as etapas. Acredita nele, moça. Acredita no anjo que está com as mãos sobre a cabeça do bebê. Mãos de fantasma, plasma, alucinações das gravidezes do mundo. Ela está delirando. Diz que vai ser ajudada por um anjo que está dentro do carro, bem perto dela. Anjo nenhum apareceu para lhe ajudar no fatídico dia da queda, da morte, da prensa das luzes de poste. Morreu de barriga cheia, pela barriga, com ferros e cimentos, luzes, vagalumes da minha morte, anjos desaparecidos nos quais me transformo ao ver a vida no além-morte. Percebeu que, à medida que pensava sobre a crença da mulher, sobre seu status de anjo, lhe nasciam penas pretas na mesma proporção. Sou eu um anjo, então? E pululavam penas das costas, sem dores, sem explicação. Sou anjo, recém-chegado, asas pretas, sou qual posso nessa situação. A criança nascia, a mulher desfalecia e um anjo surgia. Ninguém me pega, ninguém me leva daqui. Sou o que quero e posso nos confins do além.
Vou em busca do meu negócio e não vou ser mais ninguém. Ela morreu também, a mãezinha? Não se sabe, porque o anjo neófito saiu voando majestosamente e lá, bem do alto, cuspiu na cabeça do Cristo de pedra. Cara, não vou poder ir. Caí da escada, machuquei meu pé. Nada grave. Não sei se vou tomar essas coisas, não. Vai que eu vou e não volto mais. Além do mais, estou sem paciência para fazer social com um grupo religioso, os xamãs e o escambau. Depois me conta como foi. Fiz um fino e te esperei aquele dia, tu não veio. Acabou. Bora no sarau na sexta? O mercado literário é uma complicação. E eu não sei quase nada sobre ele. Não conheço ninguém. O fulano que conhece o cicrano, que conhece alguém que me conhece. Ninguém. O mercado de qualquer coisa está inalcançável para os novatos. Até quando ele seria novato? Novato tem que começar de algum modo. Colocar para fora os chifres da cabeça do pássaro. Chorar. Implorar que alguém dê atenção às suas letras e diga: que lindo, que maravilha de qualquer coisa que eu li aqui, que esmero com a palavra, que canto mais bonito de sabiá. Ninguém. Minhas letras fora dos olhos e ouvidos do mundo. Eu, rotundo, cheio de ideias, de letras e letras não ditas, não escritas, inflamadas. Salvem o poeta, salvem o escritor, comprem meu livro, minha alma, comprem minhas falas sobre o mundo, as coisas do mundo e sobre nós, irmãozinhos. Você tem que começar de alguma forma. Olha aí pela enésima vez como funciona o trâmite com as editoras que aceitam originais. Olha no Google. Eu não achei nenhuma editora que tivesse o tal triângulo. Essa aqui não aceita novos autores. Você não conhece alguma pessoa que possa ler o que você tem a dizer e mostrar para o fulano ou o cicrano que podem interferir no acesso à editora do Triângulo? Não conheço ninguém. Mal me conheço. O mal me conhece. O bem me amanhece. Acordo. Outro dia. Louça suja. Cheiro de ovo por todos os espaços. Penas de quais pássaros? Estagnadas no chão, no sofá, por toda parte. Milhares de cigarros apagados, memórias vivas e fedidas do tempo passado nos tragos das fumaças. Matéria etérea do transe. Estava vivo! Estava vivo! Talvez devesse parar de fazer rituais malucos a partir das suas próprias concepções das coisas. Talvez a coisa tenha saído um pouco do controle. Mas o que controlamos? Nós estamos sob o controle das coisas. O maior controle que podemos ter é conhecer as coisas que nos controlam. Eu quero saber o que me faz pensar que sou livre. Estante totalmente revirada. Livros por toda parte, entre as penas, malditas penas, de onde vinham? Penas brancas, pretas, brancas e pretas, penas cinzas, cinzas de cigarro, penas queimadas. Um ovo frito num prato intacto. Um ovo cru esborrachado no chão. Um ovo cozido esfarelado ao pé da escada. Ovos, ovos. Ele sabia agora, tinha entendido o que acontecera. Teve medo, venceu o medo, teve medo outra vez, não sabe se venceu ou se vencerá. O medo é imorrível. Ele não. Ainda bem que não morrera. Seria triste ter sido morto pelos assombros do ovo antes de ter compreendido o ovo. Como lhe doeu a queda? A dor da queda. A dor cessaria? Já pariu algo? Alguém?
Sabe como é a dor da vida no início mesmo? A dor do óvulo sendo perfurado, a dor do feto sendo despejado de seu mar-céu seguro, da sua casca? A dor de vir ao mundo em prece de choro. Lamento. O novo homem, o novo ovo, eu vivo, ele vivo. Estamos vivos, leitores, caros senhores compradores de livros e de almas. Vós que sois a mola do capital, tendes o coração mole para entender a felicidade do zumbi ressuscitado pela prática da alta magia subjetiva. Magia contemporânea. Intertransmultidisciplinaridade oculta. O computador buraco negro, desligado. Resplandecentes fios de ovos, claras de ovos secas sobre o teclado. Teia de aranhas galinhas. Estaria tudo ali? Atrás da tela preta, dentro da tela branca, com letras pretas de mentira na tela? Estaria lá do lado de dentro da coisa o que ele sabia dentro de si, sobre si mesmo, sobre o ovo e o mundo? Sobre estar de volta, ter tido fôlego, ter sobrevivido ao afogamento e ao fogo, por ser aprendiz de passarinho. Estaria ali a história do transe, da transa com o fênix, os contratos e distratos das 1000 e tantas noites daqueles dias. Ainda era abril, já era agosto. Natal? Carnaval? Quando é a morte de verdade, afinal? A morte era continuar igual, fazer o mesmo depois de se ter percebido vivo. O que se faz quando se vive? Vive-se. Vive-se. Comer, beber, dormir, fuder. Verbos, verbos, verbos. Princípio, meio e fim. Verbos para morrer mais tarde. Mais tarde, ele pensava. Mais tarde. Agora era hora de fazer a vida diferente. Andar para frente e para trás, mesmo que parecesse demais. Andar como quisesse, ou como acreditava querer. A vã crença na liberdade de potência enquanto carne. Eu tenho a carne, meu irmão. Eu tenho a carne. Vejam como eu uso meu corpo de carne, de ossos, de tripas, para me deslocar de maneira calma, serena, tranquila até a latrina. O vaso sanitário, higiênico, onde deposito os pedaços de mim que não posso mais suportar. Os desejos, irmãozinhos, os dejetos. O ônus de estar no corpo. A economia das coisas dos corpos abjetos. Fezes, vômitos, urinas e pus. Vejam como me sento nu, despido de minhas vaidades e cônscio das minhas necessidades fecais, minhas necessidades mais que básicas, executadas em plena vivência da carne. Acendo um cigarro. Realizo o trabalho com eficiência óptima. Eu sou dono de mim, do meu destino e intestinos. Eu sou Deus. Mais um. Lavou as mãos? Pergunta Pilatos. Lavou as mãos pelo que vais fazer ao Cristo com seus arroubos de passarinho lunático? Vai pra lua. Vai pra Cuba. Vai pra puta que o pariu. Reis e rainhas dos mundos de mentira dos vivedores dos corpos. Estou em outro plano, outro espectro. Vejam, ontem mesmo tive uma espécie de infarto, lapso, transe, algo quase morte. Quase não, algo morte. Ontem mesmo, antes de ter acabado o mês de abril, eu tive um treco, um troço. Eu morri. Hoje mesmo, logo cedo, depois de alguns arranjos e muito medo, revivi para poder remorrer melhor.
e continuar a roda, porque sem o giro, não sei o que seria de nós e de nossos planos. É tanta gente, tantos seres, aqui, além e nos outros planos. Planos astrais, plano atrás. Planejei chegar ao planeta na hora do infarto dele. A gente aprendeu a identificar os infartos dos homens porque eles têm o coração que flameja em cores diferentes e emitem uma luz cádmio que aprendemos a medir, determinar suas evoluções, inclusive nos infartos, orgasmos e nas paixões. Ele estava na lista de espera por ter nascido sob o signo de Aquário, regência direta de Urano. Irmãozinhos uranianos, ilumina encarnados novos seres que virão. Eu ia vir. Estava tudo escrito no planejamento das ocupações de corpos do Novo Mundo, módulo 3º. Eu estava matriculado na disciplina, mas não tinha feito meu planejamento de incursão individual. Fazer eu tinha feito. Estava tudo na minha cabeça. Só não tinha escrito nas normas, como mandam os manuais dos projetos de incursão na roda kármica. Eu ia encarnar. Que maravilha! Todas as vezes que faziam sonhos, os seus sempre envolviam estar encarnando entre os homens, criaturas adoravelmente intrigantes, desespero de galáxias, paixão de outras. Chega do azul de Urano. Estou indo, irmãozinhos. Estou indo. Funcionava assim. A gente esperava o coração do escolhido brilhar da maneira que se brilha nos períodos antes da morte do coração. Pode ser por infarto, falência, perda de paixão, de vício, suicídio. Vida longa aos suicidas, dizia meu professor. Daí a gente chegava ao humano em sonho ou em conjurações dificílimas e explicávamos o plano. O humano iria descansar, ou pelo menos parcialmente, numa colônia de férias planejada para isso, pelos uranianos. Eu mesmo visitei a colônia para testar avatares humanos como parte do meu treinamento e adorei. Tudo sobre humanos me atrai. Dizem que é impossível eu ter antecedentes humanos no gene, mas para mim, nada é impossível. Nada. Então, o humano contactado entendia que o uraniano precisaria vir a este mundo usando um corpo humano. Então, ele emprestaria sua casca para o recheio uraniano e um algoritmo mnemônico entrava em vigor para que o humano guardasse o mínimo de memória possível para sobreviver. Ele e suas relações sociais. Mínimos. Era um sucesso o método. Tantos humanos emanando luz cádmio do coração, desistindo de estar aqui entre os homens por razões diversas, inescrutáveis, dizia meu professor. Não se sabe, nem se quer saber. Mas o corpo era uma verdade almejada. Respirar oxigênio, pulmões. Vida, professor. Vida, meus irmãos humanos, professores dos desejos da carne. Serei vosso aluno em breve. Estarei à mesa convosco. Esse meu era por infarto, a ida dele. Ia-se tão logo desse 00:20 do dia 24. O dispositivo de luz cádmio só funcionava com poucas horas de previsão, em caso de infarto. Estava na hora, disse meu professor. Eu deveria pegar o projeto e entrar no ovo para iniciar o processo de posse do meu corpo de homem. Mas se eu vou morrer mesmo, por que não? Acha mesmo inevitável que eu morra? Está escrito nas estrelas? É o destino? Quantas coisas deixei de viver com o coração e agora ele vai morrer assim, triste, frio? Como faz para ter outra chance? Emprestar meu corpo é como se fosse uma outra chance? Eu vou lembrar que sou eu mesmo e ao mesmo tempo o alienígena que me possui? Como é que funciona? Eu vou lembrar que sou eu lá na tal colônia de férias? Ou serão outras memórias? Há continuidade? Eu poderei continuar esse projeto falível de gente lá no outro além? Lá nas colônias extraterrestres imaginadas? Há continuidade? Há salvação? Cara, se eu fosse você, não mexia com essas coisas, não.
Não tem como prever o que acontece. E no fundo sempre parece que nada acontece, mas está acontecendo. Por baixo dos panos dos olhos do mundo e você nem percebe. Acontece. O ruim disso para mim é que eu vou sempre pensar que o que acontece às escondidas da minha compreensão é algo ruim que pode me fazer mal. E que mal pode me fazer o mundo, senão a morte? A morte é o maior prejuízo que qualquer coisa do mundo pode me impor. A morte é isso. A queda final no poço eterno. Para onde vamos depois que morremos? De onde vêm os espíritos que você conjura nesses rituais? Como pode haver comunicação com eles? O remédio é não acreditar. Não acredite em nada, meu caro. Não acredite em mim, nos fantasmas, não acredite no homem azul no espelho, falando das coisas de outros mundos, de encarnações, de planetas distantes, de planos futuros, de celebração da vida. Eu juro que dessa vez vou enviar o manuscrito. Nem que leve a vida toda e eles nunca me respondam sim ou não. Eu tenho tanto a dizer e talvez não diga nada. Só há como dizer se o dito tiver rumo no infinito de outra alma. Entra pelos olhos ou pelos ouvidos. O dito, escrito, bendito, benedito. Está escrito em qual estrela que eu vou ser escritor? Vou ser uma estrela feita de letras. Estertor. O medo. O Deus cavalgando a futilidade das alturas. Sou eu. Voltei. Seja bem-vinda, Hilda. Voz manifestada na cabra preta do São Cipriano. Voz vinda da meditação dos metais negros. Hilda, minha cara consultora de moda das letras, dizei-me algo. Estava aqui dizendo que eu jurava e ainda juro que dessa vez vou mandar o manuscrito assim como está escrito. Já são tantas páginas, Hilda, tantas. Não serão 500 as páginas. Não serão 50 porque já passo desse número. Quantas serão, Hildinha? Quantas serão? As páginas, as entrelinhas, as respostas de não. Tu que odeias editores e editoras, tu que ferroas com os dedos em riste a bunda de quem quer que seja que se meta patrão de letras. Não lhe pagam nada, menino. Não lhe pagam nada. A cabra preta olha para a beira da estrada. Sputnik. Ovo de alienígena. Rasputin. Paganini. Diabolos. Hercólogos. Fim do mundo. Cabra preta. Fim da linha. Fim da estrada. Fim da vida, cabra da peste. Morte. Quanta frieza, cara Hilda, quanto rancor. Não vês que já estou beleza? Saíram-me das costas estas penas de pavão. Veja como ficam sobrevoando sobre minha cabeça e eu posso ver a sombra delas por cima e de trás de mim, projetadas na tela do computador com o qual me comunico com você, Hilda. Sentei-me aqui, de frente à cabra. Antes, era ela quem ficava projetada em minhas costas, guardiã das minhas ideias terríveis e dos meus maiores medos. A cabra com o céu de flores de chita, céu e chão de flores, e estrelas de flores. A cabra preta é de um mundo colorido, um absurdo potente, costurado à mão com palha da costa. Menti sobre o chão. A cabra não tem chão. Está suspensa, discordante de gravidades. Suspensa no buraco negro que leva embaixo, porque também é absurdo. A cabra não cai, Hilda. Permanece atenta, de olhos esfumaçados, mirando os absurdos das minhas costas e agora dos meus olhos. A cabra me olha nos olhos. Eu olho os olhos de Hilda na cabra. Penas de pavão. Sombras de penas de pavão sobre nós, Hilda. Escribas pagãos, escritores pavões. Somos todos, menino. Somos todos carentes do olho alheio.
Cabra cega entra no jogo. Veja, olhe bem se não é isso. Olhe a pena do pavão se não traz também um olho que olha pelas sombras projetadas da pena, projetada atrás do animal que quer ser visto. O pavão tem pena de olhar a si só. É o medo, é a dó, é o nó de ser tão belo, divino, importante, reluzente e estar só. Sem os olhos de Deus, eu não me vejo no espelho. Eu não sou nada, Ildinha. Tenho medo de não ser nada, assim como tu temias a loucura mais que a morte. Tenho medo de morrer e não ter sido nada. Ter sido vaga a minha passagem por aqui, minha casca. Meu ovo teria viajado às galáxias para isso? Para nada? Eu que me livre do nada nos olhos das cabras. Ainda está aqui, Hilda? Ontem mesmo, li em voz alta para o espelho as últimas páginas escritas. Estava confuso. Eu mesmo entro num frenesi maluco quando estou lendo. Acho que a memória do fluxo atrapalha a leitura do fluxo. A entrada da informação em você mesmo. Aquela matéria saída de ti em absurdos outros. Não entra. Não sei fingir-me leitor de mim mesmo. Não gosto, não respeito. Tudo isso é uma merda, Hilda. Tá indo tudo do mesmo jeito. Páginas, páginas, ideias, ideias, recortes, revisitas, cansaços, cansaços. 50 páginas e mais. Minha cara conselheira dos detalhes fatais, diz-me na minha cara a verdade. Mas qual verdade, animal? Eu, você, a cabra, o leitor. É tudo igual. Todo mundo que evoca em mim a percepção do sobrenatural, eu chamo de bruxo. Há bruxos secretos e bruxos descarados. Eu me enquadro no segundo caso, no segundo quadro. Os bruxos fora do armário, escancarados, embruxados, feiticeiros cientes da magia astral. Há bruxos secretos que nem sequer se sabem bruxos. Almas velhas foram ficando preguiçosas na roda kármica e se perderam nas vias da casca, parte superfície apenas do ovo. Voltemos ao centro, da terra, da luz, da questão. Os bruxos do novo mundo, há tantos, tantas. Há bruxos que não se sabem bruxos, mas não conseguem ser secretos. Nunca. Almas igualmente velhas, desacostumadas com os disfarces da carne, porém ainda preguiçosos para se organizar melhor, usar melhor seus poderes de bruxos e mudar a si mesmos e ao mundo. Certa vez, um bruxo me disse que em situação de magia não funcionava a coisa para si mesmo, ou seja, a coisa do ferreiro, da casa dele e os espetos de pau. O santo da casa que não faz milagre, essas coisas. Era um bruxo cheio de ditados populares. Dizia haver sabedoria neles. Tudo que é dito, existe, é. Se repetido, compreendido, ensinado e revisitado, ainda mais energia se condensa em torno da ideia e a materializa nos trâmites possíveis do mundo. Complicado, né? Mas é assim mesmo. Complicado. O que ele queria dizer era que não adiantava a autobruxaria ou fazer conjurações para si mesmo. Você, enquanto bruxo, precisaria da compaixão, simpatia de outros bruxos, para que eles conjurassem uma sorte melhor, algo maior para ti. Um bom modo de fazer isso era conjurando coisas boas para os bruxos que se conhecia, mesmo os secretos.
Eu achei que aquela história não era de todo maluca, mas não me saía da cabeça que aquele bruxo estava era atrás de conjurações favoráveis a ele, como se fosse um bom devolvedor de favores. Outra bruxa me ensinou que eu deveria colocar a mão esquerda sobre a parte inferior do pescoço por trás da cabeça, para que eu ativasse um ponto de energia que eu usaria para me conectar com os mundos astrais. Conectar-se com as coisas. Era de lá desse ponto que saía o fio de prata nas noites de voo? Não. Era da testa. Não. Era do umbigo. Quem me ensinou isso da mão atrás da cabeça era amiga de Caio. Ele chega assim que penso em fazer a técnica. Chega antes. É ele quem me traz a lembrança. Assim são as coisas descomplicadas. Caio olha ao redor. Já chegou de um dos lados, achou que deveria ser ali o lugar. Seria uma plantinha. Árvore da felicidade. Não. Olhou para o Molu, voando na parede contrária, o búzio no peito. Fez reverência. Na sua cabeça de espírito, consegui enxergar a palavra, atotô. Silêncio, ele pedia. Então eu observei tudo antes de começar a escrever, para fazer silêncio. Agora, enquanto escrevo, Hilda olha e corresponde ao silêncio, ao respeito. Tivemos um momento. Caio se decidira. Continuaria sendo girassol. Sempre há girassóis por aí. Vou ser um girassol de pano, pequeno, sem haste, deitado na mesa de madeira. Vou ficar olhando para cima, para o teto. Vou ficar imaginando meus voos e meus céus. Antes, Caio queria ficar de frente ao orixá, olhá-lo mais, encará-lo de frente até ter coragem de perguntar o que sempre quis saber. Teve que ouvir silêncio. Não que o santo não quisesse falar. Falou. O silêncio é sempre verdade. Assim que acabo de entender a chegada de Caio, Clarice chega num rompante. Retira as penas de pavão das minhas costas. Quer sê-las. Penas, folhas, galinhas, bolhas. Clarice veio pelo ar. Alojou-se nas penas, dentro de uma garrafa de vinho. Douro, levemente frutado. Vaso de penas de pássaros mágicos. Benditos sois vós, aqui outra vez. Som binaural, depois você lê sobre, mas basicamente é um tipo de composição musical que supostamente emitiria frequências específicas para partes específicas do sistema neural e possibilitaria experimentações subjetivas diferentes, abrir o terceiro olho, sonhar lúcido, morrer vivo, voar nas cidades dos sonhos. Falando nisso, esses dias vi você passeando por aí, à noite, voando meio enfeitiçado. Tentei te gritar para voarmos juntos. Tu tava sonambulão, todo vestido de amarelo, andando firme, desconhecido. A galera toda lá da vila viu você. Tentou te gritar, te chamar. Até uns novos voadores apareceram e conseguiram te ver também. Você parecia não ver ninguém. Chega, vou ter que ir. Desculpa interromper esse canal de comunicação. Estava passando, senti a luz e resolvi aproveitar a oportunidade para te falar essas coisas. Se cuida. Cuidado com a mulher morcego. Um gosto de metal na boca. Qual era o gosto da morte? Digam vocês, pós-encarnados, escancarados em plasmas de fantasmas, qual gosto tem a morte? Gosto de terra, gosto de ferro, sal. Cada morte tinha um gosto diferente, a depender do cliente do banquete final.
as papilas das línguas investigando o astral. Clarice lambe a boca da garrafa e enche a boca das micropenugens retilíneas das penas de pavão. Cospe ruidosamente salivinhas minúsculas que parecem estrelas perdigoto. Vamos fumar um cigarro. Caio quer um baseado. Hilda quer café. Tem também uma cachaça de cupuaçu. Que tal? Eu quero, diz Clarice, já sabendo que eu teria preguiça de ir lá buscar. Vais ou não continuar? Pego a cachaça. É para você, Clarice. Bebo em um gole só. O cigarro. Fumaças de hoje e de ontem. O que tendes a me dizer, fantasmas do anoitecer? Anoitece e amanhece, o dia é o mesmo. O dia é outro, mas o computador e o arquivo permanecem os mesmos, intactos. Será que os fantasmas, nos hiatos das escritas de inspirações góticas, permanecem na sala, pregando peças às visitas desavisadas? Quais visitas? Outros fantasmas? Sei lá. Vai que Asilá vem me ver e Clarice se transforma em um pequeníssimo louva-a-Deus que chamaria certamente a atenção de Zilá, que diria certamente: é um filhote. É um filhote. Olhe os olhos do louva-a-Deus, do filhote de louva-a-Deus. Zilá ia querer tirar uma foto com o celular. O louva-a-Deus posado na costa do homúnculo de braços abertos sobre a mesa. Ele está parecendo Cristo, ela diria, certamente diria. E se no ato de tirar a foto, Hilda, tão interessada nas tecnologias de comunicações fantasmagóricas, Hilda, ela ouviu os fantasmas dizerem quando era viva: Hilda. E se Hilda colocasse os olhos sobre o mármore da mesa e olhasse para mim e Zilá na câmera do celular? Olha para isso. O que é isso? São olhos. Zilá se assustaria. Diria para mim que sabia que por ali havia fantasmas. Eu diria que tudo bem, que eram fantasmas gente boa. Escritores. Desde quando comecei a dizer que era bruxo, algumas pessoas mudaram comigo. De certa forma, me evitam como se eu fosse um conjurador do mal, ou se sobrevoassem espíritos sobre minha cabeça que não os agradasse. Puro preconceito quântico. Seres daqui, dali, de além, tudo igual, eu diria a eles, se me perguntassem. Se me dissessem: ei, bruxo, não vou a voz, pois tua voz não me apraz. As curvas de suas palavras não me comovem, nem me colocam a chorar o rio que preciso para os dias de seca. Como eram secos os dias de seca. O único feitiço que eu sabia era me transformar em um calango e sair pela cidade encarando pessoas nas esquinas e esperando. Esperar até que a chuva ou a morte chegassem. Pronto. Diagramei. Coloquei o tamanho da página de acordo com o tamanho daquele livro, daquele autor do rio que li e adorei. O cara que batia beija-flores no liquidificador. Fiz tudo certinho. Fui à casa da Zilá e coloquei no scanner um desenho que eu tinha feito há bastante tempo para ilustrar um poema sobre o ovo. Nada mais pertinente, nada mais cabível. Colocaria o poema aqui, mas desisti. Vou deixar um espaço em branco, caso eu me arrependa e queira voltar atrás e colocar o poema Cloaca Ovo que originou o desenho que escolhi para a capa. Muito legal teu desenho.
Você colocou casca de ovo aqui mesmo, né? Sim, coloquei o ovo todo. Só penso em ovo, Zilá, só penso em ovos. Daí eu pedi que Zilá me escrevesse sobre o ovo. Qualquer coisa. Eu a queria mais perto de mim, nas minhas loucuras ovoides, mais perto do meu texto que eu trazia pregado no peito, impresso. Meu manuscrito novo, novíssimo. Acho que imprimiu tudo certo. O que achou do tamanho? Olha só. Cortei com estilete porque não é nenhuma das dobras comuns em um A4. Tá bonito. Parece que vai dar uma boa leitura. As letras estão num tamanho bom. Mas, veja, você pulou uma página. Não pulei. Eu deixei esse espaço para inserir um poema. Acabei desistindo. Quer dizer, não desisti. Coloquei o poema, só que escrevi com a fonte na cor branca. Sei. Fala sério. Escreveu ou não escreveu? O tipo de coisa que nunca vamos saber. O tipo de coisa que só Deus sabe. Isso me deu uma ideia louquíssima. E se você colocasse algumas páginas em preto com as letras em branco? Não sei se estou viajando. O lance é sobre ovo, né? Não sei se tem a ver o cu com as calças. Há ovos negros? As letras brancas no papel preto poderiam ser pequenos ovinhos à noite. Ovos de morcego. Morcegos são mamíferos, e lá, mamíferos. Sei. Mamilos de morcego. Eu pegava o Batman. E sobre o que é o seu livro? Sobre ovos? Não publicamos livros científicos. Mas não é científico. Não no sentido que você quer dizer com científico. A ciência oculta. Como assim? Que merda é essa? É ficção? É uma narrativa. São letras sobre o mundo. Um grande experimento literário feito nos meandros das magias. Magias? Magias? Que magias? Só me aparece maluco. Sabe o que eu acho que é magia? Sinceramente, encontrar algum escritor que tenha algo interessante a dizer, que tenha conteúdo e ao mesmo tempo consiga transportar esse conteúdo de modo agradável e conquistador para as outras pessoas. Sabe quais? Os leitores. Você está com uma cara péssima, cara. Está se alimentando direito? Há quanto tempo você está enfurnado nesse apartamento? Não toma um sol, nada? Não me leve a mal, nem sou seu amigo. Mal te conheço. Mas você não está bem, cara. Tá na sua cara. O cara no espelho é quem me dizia, e não era eu. Era outro refletido, azul. Será que eu perdera o reconhecimento de mim mesmo no espelho? O ser do espelho sou eu, invertido. O inverso do homem azul sou eu. Ele fala coisas sem nexo, como se fosse um editor, consultor, qualquer função dessas que pudessem rejeitar meu livro. Editora do Triângulo, boa tarde. Sim. Você pode ter informações no site da editora. No momento não estamos recebendo originais, apenas por recomendação do corpo editorial. Se o senhor deixar um envelope na recepção e sair correndo, certamente não lerão o material. Já fizeram isso. Quanto tempo leva para deixar um envelope dentro de uma lixeira? Faz um zine, cara. Imprime tu mesmo os papéis e distribui por aí. Essa porra toda de editora, para valer a pena, tu tinha que ser um pica das galáxias para ganhar um dinheiro bom. Tem que tentar alguma produção independente, se tu quiser uma parada melhor diagramada, bonitinha. Tem que ter dinheiro. E o dinheiro de retorno nem sempre é certo.
Caio diz que no Brasil é preciso comer feijão. A fome do livro é tão longe. A necessidade do livro é fetiche dos escritores bem alimentados. Escreve tudo e coloque fogo. Queime uma a uma as páginas. É um tipo de arte. É um tipo de livro livre. Depois reescreva tudo, ou as partes que relembrar, ou as novas partes que surgirão mascaradas de lembranças. Depois queime tudo novamente e reescreva 7 vezes, até que decante o texto em cinzas, o que interessa, ou pelo menos o treino. Tic-tac é barulho de relógio ou de calendário. O tempo passa no mesmo instante em que se perguntam as horas para os relógios ao redor. Que horas são? Que dias são? O tempo passa, meu caro, à custa da sua imaginação. De que adianta morrer sem tentar? A hora estranha. A hora estranha se aproxima do seu pescoço, linha reta, tênue, dilacerante. Depois da linha, outros tempos. O melhor é ser agora. Voa! Atenção, senhores fantasmas de escritores, que possam ouvir agora o som binaural que coloquei para tocar no meu ouvido interno. Eu toco a parte anterior da minha nuca, mão esquerda. Acredito que alguém já tenha ouvido, mas não sei se quero perguntar nomes, porque tenho medo do meu inconsciente sugerir o fantasma que secretamente eu deseje que apareça nesses rituais de invocação de letras. E qual a diferença entre o fantasma real e o fantasma criado pelo seu inconsciente para satisfazer sua real necessidade de fantasmas? Pensa bem, pensa em termos dos fenômenos e não das possíveis explicações. As coisas sem explicação não deixam de ser. Só não se sabe falar sobre elas, seus determinantes. São como cristais rígidos, as coisas inexplicáveis. Como se explica isso tudo? Não sei. Explicar cansa o texto. A curva do raciocínio é transversal à curva do fluxo. Não quero perguntar o nome do fantasma para não contaminar a comunicação. Será que só posso perceber o nome dos fantasmas dos quais já sei o nome? E se me aparece um escritor que eu mesmo nunca li, nem ouvi, nem comi? Poderia eu canalizar a mensagem, ouvir a voz anônima que dirá ser escritora, voz de letras? Devo crer? Você deve acreditar nessas coisas para funcionar. Eu acredito. Chega de chamar fantasmas. Não se pode fazer muitas dessas sessões espíritas no mesmo lugar. É que os espaços, os objetos, vão magnetizando o que ocorre em seus contextos, vão agregando as coisas explicáveis, inexplicáveis, reais e surreais. A cadeira se desgasta com o uso frequente, na vista de todos. Entretanto, invisível às cruas retinas, a cadeira pode estar melhor ou pior, pode ter cores e outras propriedades diferenciadas, a depender dos trâmites energéticos das sentadas, das gentes, bruxos, vidas que por ali passaram na existência, no tempo da cadeira. Uma senhora que acabara de perder o filho num acidente de trânsito sentara naquela cadeira, onde chorou copiosamente durante um bom tempo, até que o vizinho assinasse os papéis, encomendasse o caixão, as flores e todos os fetiches que julgamos dignos aos mortos, mas que só servem aos vivos e à sua dificuldade de lidar com a morte. Outro cara tomou uma mistura de cactos que comprou no Peru, um pozinho que ele misturou na água. São Pedro,
Pedrito. O cara tinha outro nome qualquer, não esse. Foi na cadeira que ele sentou e ficou horas, mesmo sem sentir nada de diferente, dizia ele. Não sentia nada diferente. O filho do pedreiro que trabalhava na casa da mulher dos gatos se masturbou rápida e perigosamente, sentado na cadeira, enquanto seu pai assentava tijolos no quarto ao lado e a mulher dos gatos fritava uns bolinhos de chuva para ele comer assistindo televisão. Um dos gatos viu tudo. Foi só depois de ter gozado que percebeu o perigo de sua ousadia. Como explicaria aquele pinto nas mãos? Espetáculo obsceno para os felinos obesos. Sentiu culpa, apertando o pinto. Não deveria ter feito aquilo. Pequeno pecador, ele pensava. Queria sumir, não estar ali. O gato abre bem a boca e diz: voa, ou eu te devoro. A sala daquela casa estava gasta aos olhos da carne e expostamente iluminada aos olhos crus. Teve até um fantasma desconhecido, não identificado, que provavelmente me conhecia de algum além daqui, de algum mistério. O fantasma entrou no meio da sessão e deu um recado, algo sobre sonhos, algo sobre eu estar dormindo no tempo de estar acordado, no mundo dos sonhos. O fantasma, amigo anônimo, também pediu cuidado com a mulher morcego. Estranhíssimo. Pode ser um espírito zombeteiro ou um espírito de porco. Porcos põem ovos? Não, apenas os gadarenos. Mas caíram todos do abismo no mar. Morreram os porcos botadores de ovos. Os judeus não comem porcos, diz Clarice. Cristo é a vanguarda da hipocrisia. É ele. É o fantasma anônimo novamente. Ou seria um zombeteiro, fingindo-se amigo, fingindo me conhecer. Vá de retro. Vinde a mim. Eu quero mais. Todos os fantasmas do mundo. Não há mal. O mal está em mim quando o vejo no mundo. O bem está em mim quando o vejo no mundo. Todos os fantasmas são o mesmo fantasma. Quando aconteceu a Revolução nos Sete Céus, eu estava convicto de que as coisas deveriam mudar. Eu era um liberalista, libertário. Todos éramos deuses também. Essa verdade era determinante. Os homens eram deuses, todos eles. Cada fagulha de alma era Deus. Não era. Muitos anjos diziam que não. Ninguém como Deus. Ninguém. Tão absolutista quanto a outra assertiva. Ninguém, todo mundo, não havia meio do caminho. Alguns são deuses e outros não, diziam alguns querubins pouco instruídos, pouco afeitos a compreenderem as nuances políticas do astral. Alguns são, outros não, estavam convictos. Quem separaria o joio do trigo? Os deuses dos semideuses, dos microdeuses, dos nanodeuses? Retóricas do além-vida não me convencem mais. Sucedeu que após as 1001 batalhas entre anjos conservadores violentos e outros libertários igualmente violentos, nada mudou concretamente. Querubins néstios continuam voando de um lado para o outro dos argumentos dos firmamentos. Alguns partiram sem dizer à família cósmica para quais bandas iriam voar, se continuariam com asas, se enamorariam de homens encarnados nos pecados. Outros foram condenados, comunistas, vermelhos, num mundo cheio de deuses a quem se devem prestar homenagens. Num mundo onde você é Deus, toda honra e toda glória a quem? Os expulsos
Foram também para lugares insondáveis, esquecidos de qualquer culpa, cheios de vida e esperança nos olhos. A paisagem do futuro seria feita ao sabor dos ventos das narinas de divindades subjetivas. Seriam eles mesmos senhores de si e de suas vidas, em comunhão com a divindade de tudo. Alguns, entretanto, ressentiram-se. Depois que mudaram as posições das almas no mundo e surgiram as ocupações, as novas vontades criadoras, a arte, depois que tudo isso apareceu, as coisas não ficaram necessariamente ideais. Havia os expulsos desertores dos novos dogmas. Arrependamo-nos todos, não nos querem mais, não nos querem mais. Em função de algum tipo de remorso, arrancavam suas penas enquanto choravam de maneira lenta e celestial. As penas iam voando e caindo lentamente sobre os homens nus que naquele tempo já perseguiam o sonho de voar. As penas choradas pelos anjos nostálgicos eram disputadas a tapas e mordidas pelos homens cá nesse nível do embaixo. Queriam ser como os tais que ali chegaram recentemente, os novos deuses, lindos, emplumados, olhos cheios de vida e amor pelos homens, pelo mundo. Voaremos todos, somos deuses, já sabemos, voaremos. Quem tinha pena dos anjos depenados? Ninguém. Não se volta atrás em nenhuma palavra acima do quarto céu. O dito não pode ser desdito. Os ofícios não podem ter recursos. Não há arrependimento, penitência, qualquer coisa. Não há salvação. Passaram a querer eleger novos deuses, uns maiores que os outros. Criou-se uma atmosfera de busca por um poder efêmero, acordado, combinado entre eles, novos deuses antigos, de modo que aqueles arrependidos dos quais falei agora há pouco quiseram também se rebelar. Novas revoluções, novos pactos, novas transações entre os espectros dos mundos, acima, abaixo, a escada, ex-anjos, novos seres, homens alados de mentira. Eu fui um desses, arrependido, descontente, despenado. Joguei todas as minhas penas sobre o mar, no lugar onde chamam Rio de Janeiro. Algumas penas viraram enormes fragatas brancas e pretas, imortais. Ficam girando até hoje nas rajadas dos ventos, que são os desesperos dos deuses do mar. Com as penas, perdi outras coisas, que não posso falar porque o moço que recebe a mensagem não tem nele palavras que eu possa usar na comunicação. Quem dera eu pudesse levá-lo para voar comigo e aprender coisas que os anjos e demônios aprenderam. Anjos e demônios são todos os mesmos. Perdi essas coisas que nem você, nem o moço que escreve podem sequer conceber em pensamento. São coisas grandes, essas que perdi com minhas penas, coisas inexplicáveis. Fui ficando triste. Perder coisas, arrepender-se, acreditar é uma maravilha. O viço, a minha vontade do novo mundo. As primeiras penas que perdi nem foram em forma de choro, foram em desespero de liberdade. Voei tão rapidamente para dentro dos meus novos absurdos que fui raspando as penas nas beiradas dos buracos negros. Um querubim me disse que essas penas, muitas, perdidas no buraco negro, transformavam-se em galáxias, onde eu poderia ir morar, quem sabe, talvez lá nas galáxias engendradas nas minhas próprias penas, eu poderia pensar num mundo sem Deus. Ou com no máximo eu mesmo. Um mundo onde não fosse proibido voar. Não acreditei nele. Querubins são estúpidos. Agora mesmo, um veio até aqui e me deu um beijo na boca. Logo em seguida pediu encarecidamente que eu não contasse a ninguém sobre o beijo, porque ele estava confuso quanto aos seus desejos, quanto aos pecados, quanto à culpa. Eu me recuso a estar entre vós, perseguidores das liberdades, amantes de deuses que obrigam servidão eterna, cegos voluntários. Eu sou um pássaro,
Eu morro aqui para poder nascer novamente, com novas esperanças, novos cantos. Minhas penas hão de voltar, novos poderes. Eu só ganho o que nunca perco. Eu não perco a minha alma. Eu solidifico minha alma para trazê-la protegida na palma da minha mão. Fecho a mão com força, toda a força que tenho apesar da queda, toda a força que guardo para os voos perpendiculares que pretendo dar quando for a hora. Quantas horas, moço? Quando falo assim rápido, perco a noção do tempo. O tempo é a grande dificuldade de vocês encarnados. O limite do tempo é a ilusão mais perversa. O homem vivo sabe sempre o lugar, onde está. O peso do corpo no mundo, a gravidade, o estar, ele sabe. Agora, em qual tempo está o homem? Presente, dizem as alminhas sufragadas na missa de domingo. O homem vivo está no instante presente. É do presente que ele sabe o lugar em que está. Saber estar. Todas as alminhas vestem camisolas brancas, a higiene dos sufrágios, alminhas tolas como querubins, alminhas pequenas de louva-deuses. O tempo é o caroço no angu dos homens. O instante é evanescente. Mal o homem pensa nele e já não está. Então o homem se vicia no passado ou no futuro. O homem perde o fuso do relógio do mundo. Fica sempre no lugar certo, nas horas erradas. A hora certa do homem é a hora-morte, mas quando é? Aeroportos de almas sem sufrágio, voos atrasados. Não pare na pista, diz Raul, mosca sentinela dos pousos conspiratórios. Tente, antes de mandar para qualquer lugar, arranjar alguém que faça a revisão do português. Gramática, concordância, essas minúcias que acabam deixando o texto mais liso, escorregadio, menos agressivo. Que nada, preconceito linguístico, a função do texto é comunicar. Esteja certo que há comunicação, mas eu gosto da ideia de alguém revisar. Não autorize qualquer edição que mude palavras substancialmente. Aceite sugestão. Depois, você e seus pássaros, seus fantasmas, decidem se vão, se ficam, se entram nas letras e passam a morar lá, escondidos, até que o leitor abra a página específica e você possa voar, enfim. Esconder-se em livros era uma boa ideia. Pensávamos nisso quando estávamos tentando voar, fugir para outro lugar. Medo tínhamos. Temos. Deuses têm medos, irmãozinhos. Deuses sentem medo, mesmo estando sempre nas alturas. Fobias de deuses. Anote. Deuses com fobia de outros deuses é a pior parte, na minha concepção. A pior parte do divino. Deuses egos. Nossos pais, irmãozinhos. Nossos pais? Para se esconder num livro, era preciso escolhê-lo, pensando em que tipo de pessoa iria abri-lo e em qual condição. Um livro de feitiços herméticos, grafado em línguas ancestrais, de deuses. Essa era a sugestão dos querubins. Diziam que eu deveria escolher uma palavra e me enfeitiçar nela para poder me transferir para o livro, em segurança, até que a tempestade passasse, até que os deuses dos novos mundos se assentassem em seus tronos de pretensões. Antes das novas guerras, das novas revoluções. O interior do livro, a palavra, seria um descanso. Dessa vez nem achei assim tão estúpidos os querubins. Gostei da ideia. Cheguei a escrever umas 30 receitas de feitiços que ensinavam a voar. Escolhi uma palavra: ovo. No mesmo instante que terminei o livro de feitiços, uma legião de almas descuidadas fazia um arrastão no universo que eu escolhera para trabalhar. Vieram voando, correndo, entre asas, sangue. Mataram alguns. Estavam cegos,
Estavam loucos, desesperados, sem rumo, queriam tudo que não fossem eles ou deles, porque, se eram deuses, mereciam. Quiseram meu livro. Nem tive tempo de dizer não, explicar minha teoria sobre fugir na palavra ovo, minha não, teoria dos querubins, mas era eu quem tinha escolhido a palavra. Nem tive tempo. A horda de sombras e penugens triturou o livro enquanto fingiam manuseá-lo com suas garras enormes. Não sabiam ler, pobres almas desesperadas. Querem meu livro para quê? Foram-se. Palavras inteiras em nacos de páginas vermelhas, a cor que escolhi para as páginas, penas e palavras. O ovo, os voos, tudo indo para os absurdos que eu não pudera prever. Já não tinha certeza se eu estava encantado na palavra ovo. O ritual havia sido feito com a fiscalização do querubim de asas deformadas. Portador de necessidades especiais, ele dizia. O querubim especial garantiu que era certo o feitiço do ovo na palavra ovo. Mas e agora que o ovo estava destacado das receitas de voo? Tudo estava solto no céu, como as vontades dos seres, dos deuses. Depois disso tudo que ocorrera, decidi que deveria arranjar outros modos de me esconder das vergonhas alheias do mundo e das minhas. Amo tanto todos os homens, todos os deuses, tenho tanta empatia por todas as almas, encontradas, perdidas, todas elas. Posso estar na pele de cada um, imaginar-me no perispírito de cada um. Sinto tanta pena, tantas coisas, que me faltam palavras. E a voz, irmãozinho? Fiquei eras nesse passatempo de observar os deuses e encontrar palavras para falar sobre eles e suas dores, felicidades. Quando não havia palavras, os querubins, que agora já não acho estúpidos, talvez porque estou cada vez mais estúpido como eles, os querubins me ajudavam na forja de novas palavras. Diziam que precisavam de autores encarnados e que faziam cócegas em suas cabeças durante o dia. À noite, quando dormiam, a palavra saía de dentro dos seus narizes em forma de espirro silencioso. Era preciso que colhessem as palavras espirradas com uma rede de cordão de prata. Depois vinham saltitantes com elas sob as asas iluminadas. A lida com as palavras me esculpiu o poeta. Era um anjo, desertor, arrependido, fugitivo, parcialmente depenado. Algumas penas me surgiam de tempos em tempos. Eu nunca consegui prever o que fazia com que elas crescessem. Aparecia, involuntariamente, uma aqui, outra acolá. Suas penas vêm do perdão, dizia o querubim, que era cego. Ele gostava de conferir com as mãozinhas pequenas os caroços das minhas costas de onde brotavam as novas penas. Ei, nasceu alguma hoje? A de antes de ontem era tão macia, aposto que era preta. Não, é branca, eu dizia, mesmo quando ele acertava. Foi mais ou menos nessa época que eu comecei a entender que poderia, ao invés de esperar que os querubins fossem até os escritores encarnados fazer cócegas em suas cabeças, poderia eu mesmo fazer cócegas, entrar em contato. Segui o querubim, aquele que era cego, porque achei que seria o mais fácil de seguir. A essa altura, minhas penugens já possibilitavam voos rasantes. Voos de galinha, diziam eles. E fui voando a voos de galinha atrás do querubim cego para entender a arte de fazer cócegas nas cabeças dos homens, os escritores. Se o querubim era cego, como ele sabia qual cabeça deveria ser estimulada? Eu ia penosamente pensando essas coisas, afoito como eu podia, voando mais com minhas memórias de voos passados do que com minhas penas novas, negras. Voo de urubu, eles diziam. Entrar em contato com o astral é diferente de se concentrar.
Concentrar serve para as coisas do mundo da matéria, para os buracos da percepção. O astral é mais além dessas portas, desses buracos. Embora os buracos sejam a porta de entrada, portas sensoriais. Tudo que você imagina visualmente, ou alucina visualmente, ou sonha visualmente, enfim, tudo que você vê na ausência material da coisa vista só é possível pela memória do olho. Esse buraco facial fascinante. Janelas, portas, o corpo é a casa do espírito. Abro os olhos para ver se o reflexo que enxergo reflete a coisa vista, no caso, eu. Sei onde estou. Em qual tempo? Tempo para todos os propósitos abaixo do céu. Abaixo do céu, tudo é vaidade. Acima do céu, leviandade de deuses vaidosos. Entrar em contato com eles é diferente de se concentrar na imagem imaginada deles. Afinal, quem foi que viu Deus? Algum. Se não aquele no espelho te olhando, com olhos vermelhos do sono esquecido, enquanto você escova os dentes pela manhã. Qual outro ser divino foi visto além dos espelhos de nossas reflexões? Para se conectar com os outros mundos, é preciso empregar alguns dos buracos sensoriais. Aprender como funcionam os buracos, quais cobras pululam deles, quais dragões ali habitam nas imaginações sensoriais. Memórias. Tá tudo na minha cabeça, no ovo, na cabeça dos escritores, na cócega das cabeças dos escritores. Eu era o astral em comunicação com o mundo carnal, o mundo dos homens, tão belos, tão frágeis. Quero ser homem, quero ser Deus encarnado. A carne não me basta, a carne é a casca do meu ovo. Ovo alma, ovo éter. A vida me espera dentro da cabeça de algum poeta. Sou eu poeta, ovos do mundo? Sou eu o pássaro fênix? Já morri tantas vezes, morro apenas para renascer. A morte não pertence aos meus medos. Tenho outros medos. Tenho medo de não conhecer o pecado. O sabor delicioso do pecado sobre meus olhos realizados de cometê-lo. O não aos homens é saboroso. Os homens não sabem nada sobre o pecado, coitados, tão frágeis, com suas cabeças em cócegas o tempo todo. Isso tudo que eu falei antes não faz muito sentido. Culpa do pio de uma coruja que insistia em vazar a verve do meu fluxo. Foi a coruja quem disse isso. A coruja é amiga e inimiga de todos os fantasmas. Ave de Veneta, disse o querubim. Agora sim, sou eu, novamente. A coruja voou. Eu falava dos buracos sensoriais, dos contatos com os mundos, das percepções que meus irmãozinhos homens nem sonham ainda em viver. Acabrunhados com suas fés cegas, suas facas amoladas, suas esperanças vãs. Eu também disse que eu era o astral em tentativa de conexão com o mundo dos homens. Ninguém pode dizer que um caminho é só de ida. A própria existência do caminho obriga a possibilidade do caminhante ir, voltar, parar no meio do caminho, chutar as pedras, saltar das pedras para voar fora do caminho, criar caminhos no céu, enterrar-se no chão do caminho, criar raízes na terra. O querubim cego parou por um instante e ficou farejando o ar. O que ele sentia? Qual odor? Abaixo dele, um humano segurava um bastonete branco que soltava um fluido etéreo. Fumaça, eu saberia depois. Cigarros, eu sei agora, de todos os tipos. Fumaças tragadas, entradas nas ventas dos poetas, passeadas nas vísceras dos escritores, soltas, quase livres, para os ares do mundo, para os narizes dos querubins. Então era assim. Querubim sentia fumaça, chegava perto do poeta e era imediatamente estabelecida uma conexão entre o querubim e o escritor, se o mesmo estivesse exercendo sua lida com as letras.
era durante as escrevinhações dos mundos dos poetas que a conexão com o mundo dos querubins poderia acontecer. E a fumaça, não se esqueçam, o fogo, a fumaça, as cinzas, cada qual no seu cada qual para compor o magnetismo necessário para essa comunicação com os mundos. Buracos astrais de querubins, buracos sensoriais dos homens, filetes de energias invisíveis aos mancos de fé e cegos dos olhos de dentro. Daí, o querubim arrancava uma de suas penas, assim, a sangue frio, e com a peninha dourada fazia um carinho leve, circular, em forma de espiral imaginário sobre o chakra coronário do escritor fumante. Depois disso, e das letras e fumaças gastas naquele tempo memorável de comunicação, as coisas do mundo aconteciam e o homem ia fazer coisas de homem. O querubim se sentava no canto esquerdo do quarto de dormir e descansava a dor da pena retirada. Nem era dor, depois ele me disse. Era um tipo de saudade. Ficava no canto, choroso, remoendo a saudador até que adormecia. O querubim só despertava quando, pela noite, o poeta, já embriagado de melatonina, entregue ao sonho, espirrava em altos brados silenciosos uma bolha cintilante, grávida de uma palavra. O estrondo surdo, a luz da bolha, ou todos os fatores eram o despertador de querubins. No caso do querubim cego, só pode ter sido barulho sem ruído. Eu mesmo estava adormecido e acordei quando a bolha já estava no ar. Fiquei embaixo da cama para que nem o homem, nem o querubim pudessem notar minha presença. O querubim pegava a bolha e a lambia por toda a sua extensão. Com esmerado prazer, me pareceu. Dizem que não tem gosto de nada, mas pude algumas vezes acompanhar o ato de lambimento e ver seus olhos brilhando de uma satisfação justa e perene. Até os olhos do querubim cego brilhavam. Só depois de lambidas é que se podia ler a nova palavra, a nova ideia, a nova magia. Era nesse ponto que eles as botavam sob os braços, por isso também muitos neologismos têm cheiro de sovaco de querubim, e as traziam para que eu pudesse lê-las e aprendê-las. Eles diziam que meus olhos brilhavam muito nesse momento. Era como se eu estivesse sentindo uma alegria e satisfação absolutas. Ainda não sei. Nunca olhei novas palavras e ao mesmo tempo a mim. Eu não sou nada diante delas. Que dirá o meu reflexo? Um querubim quer lamber meu corpo. Não deixo. Digo que não e pronto. Nunca me atrevi a lamber as bolhas de palavras novas. Depois que aprendi a fazer as cócegas, pagava querubins para lamberem minhas bolhas. Há quem diga que pararam de ir atrás dos escritores, dos poetas, porque estava mais fácil e lucrativo esperar que eu fizesse o trabalho mais pesado e depois ainda pagasse para que eles ficassem com a melhor parte. Tudo está correto se todos os envolvidos estiverem satisfeitos. Esse era o padrão cósmico das considerações morais. O amor pode ser uma bênção ou uma maldição. O amor dos outros. Aquele declarado pelo outro, pela boca, pelas borboletas dos estômagos de outros. Eu te amo, dizem as bocas pretas. Eu te amo, bocas de capetas, lançando um feitiço no coração do ser amado. O ser alado. O feitiço são asas, asas de desespero. Aprendes a voar com a consciência do amor de outrem. Ganha asas ao saber que te amam. O cupido é isso. O amor declarado ala os seres sencientes. A coruja voltava. Havia várias delas na casa nova. Um condomínio de corujas buraqueiras entre a parede e a calçada. Meio público, meio privada. Ocupadeiras, buraqueiras,
As corujas piadeiras apareceram no reverso desse verso, no dia em que eu cheguei. Há uma bruxa, que não se pode dizer o nome, que atende por todos os pássaros, mas que pode ser representada pela coruja. Ela é uma bruxa dessas de meter medo, por ser importante, velha, ancestral, e por ter filtros de percepção para além desse mundo material. Ela fala no pio da coruja e na sombra dos homens puros. Na sombra projetada de um homem puro, há sempre espíritos de bruxas. Um homem puro, íntegro de suas próprias emoções e decisões morais. Um indivíduo buscador da verdade subjetiva para ser vivida, para que tenha conforto intelectual sobre a experiência de aqui existir esse indivíduo. Esses indivíduos têm bruxas em suas sombras. A coruja conta muitas histórias. As melhores são quando ela está equilibrada em um pé só. Só. Somente só. Ela e o clã de corujas a céu aberto. Corujas diurnas. Vivem 9 anos, em média. 9 corujas de 9 anos para 9 conjurações. Eu renasço. Eu mereço. Eu desejo. Eu realizo. Eu invento. Eu protejo. Eu defendo. Eu aprendo. Eu ensino. Na Casa Nova também tem a cabra preta do São Cipriano, no céu de chita, de flor. A menina de vestido diz: vai chover flores no fim do mundo. Tio, quando o mundo acabar, vai chover flor. Eu acredito. A cabra preta também. Eu sei que vai ser difícil de lembrar, mas a cabra preta também é Hilda. Foi Hilda, em um desses dias que eles chegaram. Vieram pouco à nova casa, os fantasmas. São as corujas que os espantam. Quando vêm chegando, aterrissando em suas bolas de cristais, as corujas os veem de longe e já mandam seus piados astrais. Pernas esticadas, uma perna, coruja saci. Balançam a cabeça e estalam os bicos como se tivessem línguas. O pio dos filhos de corujas é como o guiso da serpente. Coisas de Darwin. Espantar predadores. Não as quero comer, corujitas. Não as quero. Bastam-me frangos e caetanos. Eu gosto de frangos. É Clarice retornando também. Não é culpa das corujas. Elas não sabem se as bolhas são do mal ou do bem. Elas ficam aterrorizadas com as presenças dos vindouros. Olhos de corujas veem o mundo além dos muros, além dos morros, além da morte. Como vai, meu amigo sonhador? Finjo que gosto de você, mas não estou gostando agora, por isso finjo. Nada é perene. Em se tratando das emoções dos homens, vivos ou mortos. Se gostar de ti é quando e tão somente no instante do gostar. Fora disso, é demagogia, fantasia, é o cérebro ou o homúnculo dentro do cérebro, querendo postergar infinitamente os prazeres do sentir bem, de gostar de algo, de alguém. Talvez sejam os últimos encontros, amigos fantasmas. O ovo deve voar. Crescem asas na parte dura, na casca. A vida lá dentro quer o céu ganhar. Vou mandar para a editora, para um concurso digital. A editora do Triângulo está envolvida. Só pode ser um sinal.
Se eu fosse você, não escrevia nada disso. Quantos escritores escrevem exatamente isso? O processo criativo, o fluxo e blá, blá, blá. É piegas, é clichê. Vão rir de você. Você é detestável e odioso. Autoestima. Gostar de si sem fingir. Autoconfiança. Acreditar em si sem fugir. Tomar posse da palavra, do discurso sobre si. Eu sou. É o mantra do Santo Roxo. Mestre ascensionado Saint-Germain. Gosto dele. Vou gastar algumas linhas dizendo que gosto dele, da energia, da proposta, um antídoto para o Cristo, uma plataforma alternativa. Da última vez nem pude me despedir dos fantasmas. Ficaram suspensos no tempo da minha descida na montanha-russa da neuroquímica das minhas decepções com a vida. Mais uma. Como se fosse possível conseguirmos tudo aquilo que queremos. Não é. Nem nos casos em que se pensa querer na medida certa, dentro das possibilidades da vida e dos alcances do indivíduo. Não é. Nada está no controle. Não há medida exata para o desejo, para os sonhos. As alturas dos sonhos são incaíveis, sempre voáveis. Eu fui triste, mais uma vez. Espero voltar antes do fim do mês para tentar o fim de algo. Fim da linha, fim de mim, fim dessa tristeza, enfim. Fala, hermano, seguinte, o lance lá na Cachu foi uma doideira só. O cara era irado, cheio dos parangolés da floresta. Além do chá, eu tomei rapé. Um pó que nego sopra direto dentro do seu nariz com um caninho. Você pira? Muitas experiências cabulosas, meu irmão. Tu devia ter ido. Fiquei brother do bicho. Quando for ao Rio, vou visitar o centro dele. Então, o negócio é que eu fiquei com uma garrafinha PET de 600 ml cheia de chá de índio, fi. Ayahuasca. Eu vou te dar uma dose. Acelera aí seus trampos e passa aqui mais tarde. O gosto é ruim pra caralho, já vou avisando. O voo do ovo. O palíndromo do ovo de asas. Ovo de fênix, ovo com asas de fogo ou de cinzas. A letra A tem meu nome. O seu amor, ame-o e deixe-o livre para voar. Eu sou um pássaro também, meu animal de poder. Vejo-o dentro da parede de folhas quando enfio minha mão nos galhos e abro uma clareira de onde consigo ver os animais que se acoplam nos meus fluidos astrais. Meus animais ancestrais, meus poderes animais, são pássaros. A coruja, o pavão, ficam lá sobre a cadeira que eu sento, meu assento, minha ascensão. Sou urubu-rei no trono do desprendimento dos voos circulares de abraçar sol no céu. Voos para o Beleléu. Eis o homem de chapéu, não se parece mais com o tio, não se parece mais com nada. Só o chapéu lhe entrega a persona, os trâmites dos sonhos, as energias que ele emana, o que vier a fazer ali. O homem do chapéu veio conferir o final, trazer o último enigma, prestar contas no manual. Você pediu que tudo fosse rescindido, contratos, acordos, os bons tratos e os agouros. Não quis nada com nada, nem cacos, nem sangue. Você, medroso, covarde, fujão, chegou na encruzilhada e nem se lembrava de nada que jurou na contramão. Seu coração impulsivo, certeiro na escolha de memórias que apaga, para abraçar o coelho do tempo presente. Tu queres sempre o espelho, permanente, ver-se lá no ato do fato, escolhendo o que fazer sempre à custa de tudo, de qualquer decisão prévia. Tu, quebrando os acordos, por meio de outros acordos, sombrios, nas trilhas, chamando as pedras como testemunhas. Eu olhei para você aquele dia. Você, a menina vegetariana,
caminhando na trilha da praça, olhando as pedras, a trilha, as árvores e os desmanches dos tratos que você mesmo quis fazer para depois querer se arrepender, porque conheceu uma maneira de se reunir novamente com a luz, com o amor, com o bem. Tu não vês como é ridículo essa canoa que balança num lá pra cá impossível? Não há, amiguinho, não há tal dualidade, tal brincadeira com as verdades escritas no manual. A luz é uma só. Todos os caminhos vão dar nos fins merecidos pelo caminhante. Naquele tempo, achávamos que você estaria apto para receber os primeiros fragmentos dos textos para a psicografia, para o experimento de psicografia. Mas aí você caiu nas redes do próprio medo. Lembra? Lembra o medo que teve quando o Caveira esteve na sala de sua casa enquanto você viajava no astral? Naquele dia, nem conseguiu sair do corpo. Ficou vendo, com os olhos de dentro, o Caveira andando pela sala e o medo corroendo seus ossos. Você chamou São Miguel. Ninguém como Deus. É o samurai dos bruxos. Inundou tudo de luz azul e fez-se perder um grande percentual de suas capacidades mágicas. Perdeu quantas? Nada contra o arcanjo Miguel. Acho, inclusive, um gato. Nunca peguei um arcanjo, mas como eu ia dizendo, sim, eles fazem sexo. Eu dizia que você se valeu da bomba atômica migueliana e acabou destroçando algumas potências que você já havia configurado em seus canais sensoriais. Sem contar que foi desrespeitoso com o Caveira. Ele disse a você: "Quer que eu vá embora?" E você disse: "Sim." Ele foi. Não precisava ter apelado, medroso. Foi uma trabalheira só arrumar todo o desequilíbrio energético que você causou ao confundir e misturar as polaridades. Seja honesto consigo mesmo. Aprenda por si só. Olhe os sinais, como se sente, o que acredita, o que quer para si e para o mundo, e siga em frente. Olhos nos olhos de todos. Caminhe com respeito aos outros deuses e não se submeta. Nunca submissão. Submeter-se não é pecado. Pode, só não convém. Não é bom. Tivemos problemas com o planejamento de sua encarnação. Fatos foram alterados, desatremados, tirados do roteiro para a depuração do destino. Rodrigo é o nome que o fantasma me diz ao chegar à sala, enquanto escrevo estas palavras. Quando chegou de primeiro, pedi que ficasse ouvindo o meu trabalho, a produção do fluxo do texto e os raios fugidios de mim. Ele ficou dançando, meio andando. Nunca os posso ver claramente. Só vejo com formas mais precisas quando fecho os olhos. De olhos abertos vejo vultos definidos. E vou sabendo coisas do vulto, na mente, à medida que o vulto se avulta ao meu redor. O Rodrigo se sentou num banquinho ao meu lado.